Well, thank you, Josh. Muito obrigado, this is an Josh. experience we all know. Essa é uma That the Word experiência of que God todos nós speaks to sabemos us quando a every palavra de time Deus anew nos we fala are in a new situation. sobre We hear estar numa different nova tones, different emphasis, situação, different focus, and I think that's diferentes also what is tônicas, happening diferentes with ênfases. this Rosh Chodesh exercise. E é o que acontece nesse exercício do Rosh Chodesh. Basicamente é o mesmo todos os anos, mas devido às circunstâncias, obviamente, durante este tempo, a situação da guerra em Israel, muitos novos insights, não é? Revelações têm surgido, e eu gostaria de colocar algumas que o Senhor colocou no meu coração. Primeiramente, Kislev é o mês que se começa a se tornar mais e mais escuro. Não como no norte da Europa, eu sou de Praga ou em Finlândia, que vai ficando mais e mais escuro. Então, não é surpresa que no final de Kislev, os judeus celebram o festival da Hanukkah, que é chamado Festival das Luzes, e depois de toda essa simbologia, é sabido pela igreja primitiva que eles celebravam a celebração do Natal, vamos dizer assim, durante esse período do mundo, quando as trevas, a escuridão estava ficando mais forte, mas aí culminava com a celebração da luz. Então, isso é um símbolo muito forte, que significa que ainda que vá ficando cada vez mais escuro, com mais densas trevas, a esperança da luz que vai brilhar. Então, falando sobre luz e trevas, eu penso que todos nós percebemos o que está acontecendo agora, não apenas na Terra, no mundo, né? Mas a resposta, tantas demonstrações contra Israel e pró-Israel, isso mostra claramente que estamos engajados numa luta entre luz e trevas. Enquanto os soldados estão lutando em campo, nós somos chamados para essa batalha espiritual, e parte disso é falar a verdade. De fato, é quase inimaginável que muitas linhas espirituais estejam vindo à tona. Muitas pessoas ignoram a verdade. Quando a luz vem, quando ela brilha, as coisas se tornam claras. Isso é parte do caminhar em luz, e nós precisamos falar a verdade, precisamos continuar a falar a verdade, ainda que possamos ser invadidos por uma série de comentários e tudo mais, de outros posicionamentos, para que todos, no dia 7 de outubro, todos viram o que significa a malignidade, o mal. E nós vemos em Gênesis que no começo Deus dividiu a luz das trevas e ele disse, isso é bom. Nós vemos lá em Gênesis, nós devemos falar a verdade, andar à luz, e talvez algumas pessoas podem, de repente, receber essa revelação e pararem de acreditar nas mentiras. Nós sabemos que muitas pessoas têm seguido essas mentiras, mas isso é parte da batalha que nós temos visto que está acontecendo, a luz contra as trevas e a verdade contra a mentira. E depois do fim do mês de Kislev, a luz começa a retornar, os dias começam a se tornar mais longos, é uma vitória simbólica no ciclo da luz e das trevas, não é? E essa esperança que nós temos, esse provérbio, né? Nós vemos a luz no fim do túnel. E também algo que é muito relevante é que nós vemos nesse mês de Kislev
é que essa esperança, você verá a luz no final desse mês de trevas, vamos dizer assim, de escuridão. Também no dilúvio, nós vemos que ali em Gênesis, que ele começou ali no Sheshvan, e durante 40 dias, não é, choveu. E se fizermos o cálculo, no final do mês de Kislev, parou de chover. Então, não era ainda o final feliz, mas era o começo desse final, dessa catástrofe, não é? Parou de chover e demorou um tempo para que depois tudo se ajustasse, tudo voltasse ao lugar, mas era o começo da restauração, e isso com certeza é a minha esperança, e nós temos orado sobre isso, e ainda que Israel precisa fazer um trabalho duro, vamos dizer, lutar contra os terroristas nessa guerra, destruir os túneis terroristas subterrâneos, mas é necessário para que depois possamos ver a melhora da situação. É a mesma coisa no dilúvio, precisou ser necessária essa invasão das águas, e depois as águas baixaram e se começou algo novo. Então, a mesma coisa o povo de Gaza, eles também verão um novo começo, depois que toda essa infraestrutura terrorista for totalmente destruída, será um recomeço para eles. E é uma história também de esperança. Nós também vemos na palavra Kislev, nós vemos nas escrituras essa palavra Kislev, vem ali, eu quero mencionar Salmo 78, ali no verso 5, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e ele instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitisse isso a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e os filhos que ainda iriam nascer se levantassem e, por sua vez, contassem aos seus descendentes. E essa é por isso a propensão dos israelenses sempre compartilharem de geração em geração. E ele fala que eles vão colocar a sua esperança para que pusessem a sua confiança, a sua esperança em Deus, Kislev, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, nós lembramos de tudo o que aconteceu, ensinamos as crianças, e faz parte dessa mentalidade. E também em Jó 31, 34, ele também vai falar sobre isso, de não colocar a esperança nas coisas, mas a esperança em Deus apenas nesse período difícil. Mas há um outro elemento muito interessante com relação a Kislev, e isso é o fato de que a palavra também pode significar tolice. Nós vamos ver ali em Eclesiastes capítulo 7, verso 25, ele falou: procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão das coisas e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Então, ele coloca uma pergunta tão interessante. Você pode ter esperança e tolice? Como pode uma palavra ter os dois significados? O que há em comum nisso? Uma coisa interessante é que Isaías declarou, Deus declarou através de Isaías: meus caminhos não são seus caminhos, meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos que os seus. E nós vemos também no final de Romanos 11, quando ele fala também o
plano de Deus sobre Israel, há coisas no nosso entendimento humano, na nossa mente humana, que parecem difíceis de compreender, de serem compreendidas, inclusive coisas a respeito de Israel, mas há um modo diferente de se enxergar isso, e nós sempre precisamos buscar esse claro entendimento e renovar a nossa mente, porque a nossa mente é invadida por coisas desse mundo e pode não reconhecer o entendimento de Deus e não seguir a lógica da nossa mente, a lógica deste mundo, não é? As coisas de Deus. Então, lendo ali em 1 Coríntios, quando Paulo ele vai juntar todas essas coisas, no 1 Coríntios, capítulo 8, versos 18, ele vai falar: aqueles que são salvos pelo poder de Deus, a sabedoria de Deus. Então, nós pregamos Cristo crucificados, mas aqueles que foram chamados, judeus e gregos, foram chamados pelo poder e pela sabedoria de Deus, porque a plenitude a tolice de Deus é a sabedoria do mundo. E a força, a fraqueza de Deus é força para o homem. Então, a fraqueza de Deus, se é que possamos dizer que Deus é fraco, né, é maior do que a do homem. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós vemos essa resposta, não há posição para ficarmos neutros, não há lugar de neutralidade. Em 2 Coríntios, Paulo também vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. E nós causamos uma reação nas pessoas. Isso é verdadeiro. Há duas opções, né? Entre aqueles que são salvos e aqueles que vão perecendo. Então, o aroma de Deus conduz para a vida, enquanto o aroma da morte para a morte. Então, há pessoas que vão erguendo mentiras, eles vão ouvir a verdade e vão rejeitar a verdade, eles vão ser teimosos e obstinados, eles vão perecer. E há outros na mesma situação, como os dois ladrões na cruz, eles estavam na mesma situação, mas há aqueles que vão acreditar na verdade, que vão desenvolver o amor pela verdade, e eles vão ser salvos nas mesmas circunstâncias. E o que está acontecendo em Israel é um despertamento para todas as pessoas da casa de Deus, para que eles escolham a luz, para que eles escolham acreditar na verdade e não nas mentiras. Isso também é parte deste dilema. Algo que parece tolice, mas na realidade é o poder e a sabedoria de Deus. E Deus está nos lembrando desses fatos. Devemos nos lembrar desses fatos enquanto estamos batalhando espiritualmente. E às vezes olhamos todas essas mentiras, né, que parecem que estão sobrepujando as verdades, mas precisamos lembrar que Deus está no controle, Ele tem o seu caminho sempre. E é importante que sejamos encontrados fiéis.